A cena é de urgência. Uma via aérea bloqueada. A decisão, ela precisa ser tomada em segundos. Onde exatamente fazer a incisão? 1 milímetro para o lado pode ser a diferença, né? Exato. A diferença entre o ar e o silêncio. Hoje, a gente vai explorar a anatomia por trás desses momentos tão críticos. Nós recebemos uma documentação fascinante sobre a estrutura interna do pescoço e a nossa missão aqui é desvendar o que acontece por baixo da pele, nesses corredores secretos que podem tanto salvar uma vida quanto levar a complicações gravíssimas. E o mais interessante é que vamos conectar essa anatomia, que muitas vezes parece, sei lá, abstrata, com a prática. No mundo real. Isso. Vamos entender não só o mapa, mas como os profissionais usam esse mapa para navegar em situações de altíssima pressão. É sobre entender por que cada camada de tecido, cada espacinho milimétrico importa tanto quando o tempo está correndo. Certo, então vamos começar a desvendar isso. Quando eu penso no pescoço, o que vem à mente são as coisas óbvias, né? Músculos, a traqueia, os grandes vasos sanguíneos. O que todo mundo vê. Exato. Mas o material que a gente analisou destaca algo muito mais sutil, quase fantasmagórico: os espaços faciais. O que são exatamente? O nome soa um pouco etéreo. É uma ótima maneira de descrever. Porque eles não são espaços vazios, tipo um cômodo de uma casa. São o que a gente chama na anatomia de espaços potenciais. Potenciais. Pense em 2 folhas de papel laminado, bem úmidas, uma contra a outra. Não existe um vão ali, mas você consegue facilmente deslizar uma faca e separar as duas. Os espaços faciais são assim. São planos de clivagem entre as camadas de um tecido chamado fáscia. Ah, então eles só existem de verdade como um espaço mesmo quando alguma coisa entra ali e força essa abertura. Exatamente. Em um pescoço saudável, eles são virtuais. Mas num cenário de doença, eles se tornam avenidas muito reais. Podem ser abertos por pus de uma infecção por sangue ou invadidos por células de um tumor. É aí que essa geografia oculta do pescoço se revela. Entendi. E a documentação que a gente está usando aponta 3 desses espaços como os principais. Vamos tentar mapear. O primeiro da lista é o espaço pré-traqueal. Bom, o nome já dá uma pista, né? Sim, fica bem na frente da traqueia, logo adiante do compartimento visceral, que envolve a traqueia e o esôfago. Ok. O segundo é o espaço retrofaríngeo. Retro, atrás. Então, atrás da faringe. Perfeito. Ele se posiciona exatamente entre esse compartimento das vísceras e o compartimento vertebral, que é a nossa coluna. E esse é um ponto crucial. Ele é um conector direto entre a base do crânio e o tórax. Uma ponte direta. E o terceiro, que o material menciona ser um pouco mais traiçoeiro de visualizar, é o espaço pré-vertebral. Por que ele é tão difícil de enxergar? Ele é mais sutil porque, na verdade, ele se forma dentro da camada de fáscia que reveste a frente das vértebras. É como se essa fáscia tivesse 2 lâminas e o espaço está ali no meio. Em um exame normal, ele pode não ser óbvio, mas clinicamente as implicações são enormes. Certo, então temos esses 3 corredores principais. E aqui a coisa começa a ficar realmente séria. Por que é tão vital conhecer a existência desses espaços que são, na maior parte do tempo, virtuais? A implicação é que eles funcionam como condutores de alta velocidade, sem pedágio, sem barreiras. São rotas diretas para disseminação de problemas. Nossa! É como ter uma linha de trem expressa passando por debaixo de uma cidade, só que para doenças. Exatamente. E a gente pode usar um exemplo que o material deixa bem claro. Imagina uma infecção no espaço retrofaríngeo, aquele atrás da garganta. Que pode começar com algo simples, imagino. Sim, pode começar com um abscesso num dente do siso, ou uma amidalite que complicou. Coisas comuns. Bem comuns. Exato. Mas se essa infecção consegue erodir e entrar nesse espaço, ela encontra uma rodovia expressa, sem curvas, que desce direto para o tórax. Direto. O pus viaja por esse caminho e pode se acumular no mediastino posterior, a região atrás do coração. Em questão de dias, uma dor de dente pode virar uma mediastinite, que é uma infecção gravíssima no peito, com uma mortalidade altíssima. Meu Deus,
É muito contraintuitivo pensar que a maior ameaça de um abscesso dentário não é perder o dente, mas essa rodovia anatômica que pode levar a infecção direto para o peito. E o mesmo vale para o espaço pré-traqueal, aquele na frente da traqueia. Uma infecção ali tem um caminho livre para descer e atingir o mediastino anterior, a região na frente do coração. Não existem portas, sabe? A anatomia, nesse caso, facilita a catástrofe. Mas isso não é um pouco acadêmico demais? Quer dizer, na correria de uma emergência, um médico realmente para e pensa, ok, a infecção está no espaço pré-traqueal, ou é mais instintivo? Essa é uma ótima pergunta, e a resposta é as duas coisas. O conhecimento precisa ser tão profundo que se torna quase instinto. Um profissional experiente não está consultando um mapa mental a cada segundo, mas esse mapa está lá. Fundamentando tudo. Exato. Quando ele pede uma tomografia, ele sabe exatamente quais corredores procurar. Ele sabe que se encontra pus no espaço retrofaríngeo, o próximo passo é examinar o tórax imediatamente, porque ele conhece a rota. A primeira vez que se vê isso num atlas parece abstrato, mas a primeira vez que se vê um paciente com o peito infectado por causa de uma amidalite, nunca mais se esquece. O acadêmico se torna muito real. Muito palpável. Essa fragilidade toda, essa ideia de que uma infecção pode descer pelo pescoço quase sem barreiras, me faz pensar no oposto. Quando os médicos precisam entrar ali de propósito, numa emergência. Quando a via aérea fecha. Como eles navegam nesse campo minado? É outra face da mesma moeda. Se esses espaços são rodovias para doenças, as estruturas ao redor deles são os marcos para os procedimentos que salvam vidas. Quando a intubação normal não é uma opção, é preciso criar um atalho para o ar chegar aos pulmões. O acesso cirúrgico à via aérea. Isso. E a documentação que temos descreve 3 abordagens principais. A coniotomia, ou cricotireoidotomia, que é o procedimento de emergência máxima, e 2 variações da traqueostomia, a superior e a inferior. Vamos falar da coniotomia primeiro. Pelo que você disse, essa é a que vemos nos filmes, o famoso cric. Como um profissional encontra o lugar certo para cortar com tanta pressão? É um procedimento de uma precisão absurda, feito em segundos. O alvo é um ponto muito específico, a membrana cricotireoide. E o segredo está na palpação, no tato. No dedo. Exato. O profissional usa o dedo para sentir a cartilagem tireoide, o pomo de Adão. Ok, essa é fácil de achar. Deslizando o dedo um pouco para baixo, ele vai sentir um anel de cartilagem mais duro, a cartilagem cricoide. A membrana cricotireoide é a pequena depressão, o ponto mais macio que fica exatamente nesse vão entre as duas. Ah, nesse espacinho. Nesse espacinho, a incisão é horizontal, corta a pele e essa membrana e pronto, o acesso à traqueia está feito. E por que exatamente ali? O que torna esse ponto tão especial? O que é genial nesse ponto, e que o material ressalta, é que ele fica logo abaixo das cordas vocais. Ah, então o risco de lesão é menor. Muito menor. O risco de lesar as cordas vocais, o que deixaria a pessoa com sequelas permanentes na voz, é mínimo. É o ponto de acesso mais rápido e seguro numa situação de desespero. É a anatomia aplicada na sua forma mais pura. Impressionante. Conhecimento de milímetros que define o futuro de alguém. Agora, e as traqueostomias? Qual a diferença entre a superior e a inferior? Elas soam como algo mais planejado. E geralmente são. A grande diferença entre elas, como a documentação detalha, gira em torno de uma pequena parte da glândula tireoide chamada istmo. O istmo. O que é isso? A glândula tireoide lembra uma borboleta, com 2 asas, os lobos, um de cada lado da traqueia. O istmo é a pequena ponte de tecido que conecta esses 2 lobos, passando bem na frente da traqueia. Ele é um marco geográfico. Então o istmo é o X no mapa do cirurgião. Perfeitamente. Na traqueostomia superior, a incisão vertical é feita acima do istmo. O cirurgião acessa a traqueia nesse espaço entre o istmo e a cartilagem cricoide. Certo. Já na traqueostomia inferior, a lógica é a mesma,
mas a incisão é feita abaixo do ístomo, expondo uma parte mais baixa da traqueia. E a escolha entre uma e outra depende do quê? De vários fatores. Da anatomia do paciente, da razão da traqueostomia e da experiência do cirurgião. Ambas exigem um cuidado extremo para não lesar a própria tireoide, que sangra bastante, ou os grandes vasos e nervos que passam ali do lado. Fica claro que dominar essa anatomia não é opcional, é a base de tudo. A margem de erro é zero. Zero. Um corte 1 centímetro para o lado e você pode atingir uma carótida. É uma responsabilidade gigantesca. Gigantesca. E esse é um conhecimento que precisa ser quase muscular, sabe? De tão internalizado, não dá para consultar um livro no meio da emergência. Tem que estar na ponta dos dedos, literalmente. Exato. E para chegar nesse nível não tem atalho, né? É repetição, é se testar incansavelmente, é resolver milhares de cenários hipotéticos na sua cabeça. Falando nisso, é exatamente a filosofia por trás de ferramentas de estudo. Se você, estudante, quer se preparar de verdade para construir essa base de conhecimento tão crucial, entra agora em medcove.com.br, baixe o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. É o tipo de ferramenta que ajuda a transformar o conhecimento teórico desse mapa mental prático que a gente está discutindo. Sem dúvida. Ferramentas que ajudam a solidificar essa biblioteca mental de anatomia são indispensáveis para construir a confiança necessária para agir sob pressão. Então, vamos amarrar as pontas do que a gente discutiu. O que tiramos de mais importante? Para mim, a primeira coisa é que o pescoço tem uma geografia interna secreta, esses espaços que funcionam como corredores. De forma rápida e silenciosa, do pescoço para o tórax. Eles ditam as regras do jogo. E por fim, que o conhecimento preciso desse mesmo mapa anatômico é o que permite aos médicos realizar os procedimentos de emergência para salvar a via aérea, onde cortar, o que evitar. Tudo depende de um domínio absoluto dessa geografia oculta. E se a gente der um passo para trás, a gente percebe um princípio fundamental. A anatomia que não se vê, esses espaços potenciais, é o que governa situações clínicas mais dramáticas e visíveis. Entender essa arquitetura interna não é só saber onde fazer uma incisão. É mais profundo. É sobre ser capaz de prever a trajetória de uma doença, diagnosticar a extensão dela e intervir da forma mais segura. Não se trata só de saber onde cortar, mas de entender por que aquele é o único lugar seguro para cortar. Perfeito. E essa análise toda me deixa com uma pergunta. Sabendo que esses corredores anatômicos existem e que eles são uma vulnerabilidade tão clara, como a evolução permitiu isso? Que estruturas tão críticas fossem posicionadas de forma a facilitar que uma infecção na garganta viaje para perto do coração? O que isso nos diz sobre os compromissos do design